processo dinâmico de construção e crescimento das ilhas teve início há 27 milhões de anos nas Ilhas Selvagens, continuou na Ilha do Porto Santo há 14 milhões de anos atrás e terminou na Ilha da Madeira há 6 mil anos. No programa de hoje vamos falar sobre a configuração dos aparelhos vulcânicos que se elevaram do fundo do oceano e ultrapassaram o nível do mar e deram origem às várias ilhas do arquipélago. As ilhas do arquipélago estão todas implantadas nos fundos oceânicos entre a planície abissal da Madeira a oeste e o continente africano a leste. Foram geradas pelo afastamento dos continentes africano e americano a partir do grande sistema de fracturas designado Rift Médio Atlântico. São, por isso, exemplos típicos de vulcanismo oceânico de interplaca. O Grupo Madeira Desertas Porto Santo faz parte de uma cadeia montanhosa submarina, a Crista Madeira Torre, que se estende por mais de 1000 quilómetros, segundo a direção norte-nordeste-sul-sudoeste, que dista 300 quilómetros da costa portuguesa à latitude da Nazaré. Segundo o investigador João Mata, a Ilha da Madeira resultou da ação de um ponto quente, ou hotspot, que é uma anomalia térmica no manto que parece estar associada às correntes de convecção. No caso da Ilha da Madeira, o magma ascendeu do interior da astenosfera a uma profundidade de 125 km, atravessou o manto litosférico, dando origem em primeiro lugar a uma montanha submarina e depois à atual ilha. O edifício vulcânico que forma a Ilha da Madeira tem atualmente cerca de 5.300 metros de altura, uma volumetria de 9.000 km3 e a parte imersa representa somente 4,2% do grande edifício. A formação da ilha teve início há mais de 5,6 milhões de anos e prolongou-se até há 6 mil anos atrás. De uma forma geral, na formação de uma ilha vulcânica através de um ponto quente, podemos distinguir 4 fases principais. A fase submarina, que corresponde à formação de uma montanha que cresce a partir do fundo oceânico através da emissão dos produtos provenientes do manto terrestre. A fase de transição, quando a altura da coluna de água acima da montanha submarina já não exerce a pressão suficiente para impedir a saída do magma, dando origem ao aparecimento de grande quantidade de materiais piroclásticos. A fase de consolidação insular corresponde a períodos de emissão de lavas e materiais piroclásticos. A fase madura ou de rejuvenescimento, que acontece depois de alguma acalmia vulcânica seguida da erosão da ilha e, finalmente, a ocorrência dos últimos episódios vulcânicos circunscritos a determinadas áreas. Como aconteceu há 6, 7 mil anos atrás, nestes depósitos de materiais piroclásticos finos. A idade foi obtida através da datação destes pequenos fragmentos de carvão vegetal pelo método do radiocarbono, demonstrando a existência de pequenas plantas nesta zona a quando da erupção do vulcão da Bica da Cana. No arquipélago da Madeira, podemos observar as 4 fases de formação das ilhas, mas a primeira, a fase submarina, só é identificada na Ilha do Porto Santo, nas lavas em Almofada ou pileolavas que ocorrem na Calheta e na praia do Zimberlinho. O grupo Porto Santo Madeira Desertas apresenta uma disposição radiada tripla, com a Ilha da Madeira orientada na direção este-oeste, a Ilha do Porto Santo na direção nordeste-sudoeste e o conjunto das Ilhas Desertas na direção norte-noroeste, sul-sudeste. Apesar da proximidade geográfica entre as Ilhas da Madeira e do Porto Santo, estas encontram-se implantadas em 2 edifícios vulcânicos distintos. Facto bem evidente, na carta batimétrica,
onde os fundos marinhos no Mar da Travessa atingem os 2.900 metros de profundidade. As morfologias das ilhas do arquipélago da Madeira foram influenciadas pelo tipo de erupções vulcânicas, pela natureza das rochas, pelas variações do nível do mar, pelo clima e pelo tempo de atuação dos vários agentes de erosão. A Ilha da Madeira apresenta forma alongada, tipo contraforte, com comprimento de 57 km, segundo a direção este-oeste, a mesma orientação do Rift da Madeira, e uma largura de 23 km, segundo a direção norte-sul. A largura da plataforma submarina a norte da Madeira é maior do que a situada a sul. A tal facto deve-se à maior capacidade de abrasão marinha no litoral virado a norte, ao recuo mais rápido das arribas e à maior energia da vaga causada por ventos do quadrante norte. A Ilha da Madeira, localizada aqui atrás de nós, quando observada da Ilha do Porto Santo, onde nos encontramos, faz lembrar um escudo de armas achatado que foi dessecado pela erosão torrencial e com os bordos quebrados pela ação do mar. Ao longo do seu contorno, podemos observar o encaixe de vales profundos e arribas com centenas de metros de altura, não existindo na ilha praticamente costas baixas. A altitude média da ilha é de cerca de 650 metros. A cerca de 90% da área da ilha encontra-se acima dos 500 metros de altitude e 65% da sua superfície tem declives superiores a 25%. As áreas planas, ou relativamente planas, são escassas. Do ponto de vista geomorfológico, pode dividir-se a Ilha da Madeira em 3 unidades: Paul da Serra, Maciço Vulcânico Central e Ponta de São Lourenço. Aqui na encomiada faz-se a divisão das unidades geomorfológicas do Paul da Serra e do Maciço Vulcânico Central, através dos vales e dos cursos de água da Ribeira Brava e da Ribeira de São Vicente. O Paul da Serra, localizado na unidade ocidental, apresenta um extenso planalto. Este desenvolve-se entre as cotas 1.300 e 1.500 metros de altitude e, na sua parte mais ampla, no chão do Paul, apresenta cerca de 16 km de comprimento, 6 km de largura e uma área total de 25 km². Esta superfície continua para norte-noroeste por 2 prolongamentos estreitos, descendo até cerca de 1.200 metros e separados longitudinalmente pelo Vale da Ribeira da Janela. Este planalto encontra-se profundamente recortado pela Ribeira do Seixal e pela Ribeira da Janela, a mais longa da ilha. Representa uma plataforma estrutural formada por uma espessa série de mantos lávicos subhorizontais com níveis de piroclastos intercalados que inclinam suavemente para a periferia consoante a superfície topográfica subjacente. A atividade vulcânica ocorre preferencialmente ao longo das fracturas, vulcanismo fissural, que posteriormente deu origem a alinhamentos de pequenos cones monogenéticos. Esta região, assim como as zonas mais altas da ilha, estiveram sujeitas durante a glaciação de Würm a um regime periglaciário. Os retalhos planálticos em causa são evidências de manifestações periglaciárias de altitude herdadas de um clima particularmente frio, onde as formas presentes e os materiais associados indicam origem crionival. Esta região planáltica de um passado glaciar é por isso denominada de Planalto de Gelo.
O maciço vulcânico central situa-se, tal como o nome indica, na região central e é constituído por um conjunto de picos que apresentam a maior altitude, atingindo os 1862 metros, no Pico Ruivo de Santana, o mais alto da ilha. Todo o conjunto constitui magníficos aspectos de erosão diferencial, evidenciando os diferentes comportamentos dos materiais à ação dos agentes de geodinâmica externa. A pouca coesão dos materiais piroclásticos permite o escavamento de profundos rasgões de erosão, à semelhança de gigantescas torrentes e barrancos profundos, com amplas bacias de recessão limitadas por abruptas paredes, muitas vezes a pique. Entre os imponentes picos que estão intimamente ligados à densa rede filoniana, situam-se profundas depressões que correspondem às cabeceiras dos vales, que foram talhadas em zonas anteriormente ocupadas por materiais piroclásticos e formações muito alteradas. Destacam-se a existência de duas gigantescas depressões tendencialmente circulares, a Serra d'Água e o Curral das Freiras. Esta última é muito encaixada e é drenada pela Ribeira dos Socorridos. É o exemplo mais significativo na ilha do comportamento contrastante que os diferentes tipos de litologias, piroclastos versus lavas, manifestam face aos agentes erosivos. O Vale do Machico, o único relativamente alargado da ilha, deve esta característica ao facto de estar encaixado em toda a sua extensão em material fundamentalmente piroclástico e também à circunstância de se encontrar numa região consideravelmente mais baixa. É na extremidade leste da ilha que se localiza a Ponta de São Lourenço. Esta forma de relevo distingue-se das outras duas pelo facto de apresentar baixa altitude e pouca vegetação. A forma desta ponta é muito irregular, infletindo na extremidade para sudeste, onde termina com os ilhéus Agostinho e São Lourenço. Os dois ilhéus representam fragmentos da ponta, separados pela abrasão marinha, que atua com maior intensidade na costa norte, daí ser mais escarpada e abrupta do que na costa sul. Da morfologia da parte imersa do edifício vulcânico Madeira Desertas, conhece-se, para além da forma de V invertido e aberto, a presença de canhões submarinos ou vales submarinos na continuação dos vales terrestres até à base do edifício vulcânico, atingindo profundidades de 3.400 metros. Geralmente, a origem destes canhões submarinos encontra-se associada a processos de sedimentação e de erosão nas margens e eixo dos vales submarinos. O prolongamento do relevo vulcânico submarino na Ponta de São Lourenço continua até às desertas, que não são mais do que emergências do aparelho vulcânico comum. Daí, as grandes semelhanças do ponto de vista petrográfico e estrutural com o complexo pós-pliocénico da região de Machico. Apesar destas semelhanças, atualmente o Ilhéu-Chão encontra-se a 19,5 km da Ponta de São Lourenço. Alinhadas de norte-noroeste para sul-sudeste, numa extensão de 16 km, designam-se por Ilhéu-Chão, Deserta Grande e Bugio. A avaliar pela extensão da plataforma submarina, estas ilhas estão reduzidas a cerca de 1/5 da sua área original, apresentando-se muito estreitas, principalmente a Deserta Grande e o Bugio. Este facto deve-se à intensa erosão marinha que tem provocado o recuo da costa das três ilhas
que são marcadas por arribas abruptas, resultantes do desabar de enormes volumes de materiais, como aconteceu em junho de 2004, na Deserta Grande, junto à Casa dos Vigilantes do Parque Natural. A Deserta Grande é o maior dos 3 ilhéus, com a dimensão de 10,5 por 1,9 km e apresenta também a maior altitude, 479 metros. O Bugio tem a linha de cumeada infletida na extremidade sul e uma cota máxima de 384 metros. O Ilhéu-Chão tem forma aplanada e pequena altitude, variando entre os 70 a 98 metros. As desertas são apelidadas de ilhéus mágicos. Em dias de céu limpo e com boa visibilidade, quando estamos na Ilha do Porto Santo, podem acontecer vários fenómenos em função da perspectiva e da altitude em que nos encontramos. O mais comum, quando estamos na praia, é vermos 3 ilhas sem a presença do Ilhéu-Chão. Tal facto deve-se ao ângulo de curvatura da Terra que oculta o Ilhéu-Chão e divide o Bugio em 2 ilhéus. A Ilha do Porto Santo, situada a cerca de 45 km a nordeste da Madeira, é uma pequena ilha que se apresenta alongada de nordeste para sudoeste, com 11 km de comprimento por 5 km de largura máxima e uma superfície de 42 km quadrados. Ao relevo vigoroso da Ilha da Madeira, a Ilha do Porto Santo contrapõe uma morfologia bastante arrasada. O edifício vulcânico que atualmente constitui a Ilha do Porto Santo apresenta uma volumetria de 5.000 km3 e a parte imersa representa apenas 0,1% do edifício. Julga-se que o desaparecimento de parte importante da ilha ao longo dos últimos 14 milhões de anos esteve relacionado com fenómenos tectónicos acompanhados de fracturação intensa com abatimento de grandes blocos. A movimentação tectónica originou também a imersão da restante superfície insular, basculando-a para sul. Tais acontecimentos foram acompanhados de atividade erosiva, fundamentalmente por abrasão marinha. Atualmente, o ponto mais elevado da ilha atinge os 517 metros, no Pico do Facho. A ilha tem a forma de um arco esbatido côncavo crescente, em que a concavidade virada para o sudeste apresenta uma grande regularidade. O contraste do ponto de vista biofísico entre a Madeira e o Porto Santo é evidente. No que toca aos aspectos geológicos, as diferenças não são menos acentuadas se compararmos as características fisiográficas de ambas as ilhas. A ilha submersa apresenta entre os 0 e os 100 metros de profundidade uma área de 176 km², isto é, pelo menos 4 vezes a área da atual ilha, que é de 42 km². Admitimos que a batimétrica dos 100 metros limita uma antiga plataforma de abrasão desenvolvida até ao máximo da glaciação de Verne há 18 mil anos atrás, quando o nível do mar estava cerca de 130 metros abaixo do nível atual. A plataforma está orientada para norte-noroeste e apresenta profundidades mínimas de cerca de 8 metros, na denominada Baixa do Noroeste, a uma distância de 10.100 metros da fonte da areia. Sobre a extensa plataforma de abrasão marinha, emergem os 6 ilhéus e as 2 baixas que rodeiam a atual ilha do Porto Santo. Esta plataforma terá desempenhado um papel fundamental na gênese e fixação de organismos e de pequenos edifícios recifais. No entanto, a Ilha do Porto Santo, após a glaciação de Verne e no período pós-glacial, isto é, de há 10.000 anos até ao presente, passou por mudanças significativas no que diz respeito à sua dimensão territorial
e às variações da linha de costa devido à subida e flutuações do nível do mar. Trabalhos de investigação científica desenvolvidos recentemente por investigadores do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro, baseados em informações de sondagens mecânicas, geofísicas, cartografia geológica, estudos da fauna molecológica e micropaleontológica de sedimentos, permitiram desenhar um modelo geológico para a antiga superfície e linha de costa da ilha na zona centro-ocidental. Através da observação do modelo, podemos verificar que a antiga linha de costa era muito diferente da atual. Esta formava um pequeno golfo com desenvolvimento de 2 braços e desenhava um arco entre os sítios das Lombas, Campo de Cima, Campo de Baixo e Cabeço da Ponta. Admitimos também a formação de 2 bacias. A primeira tendo-se desenvolvido desde a Fonte Velha, a Fonte da Areia Covas, até ao Campo de Baixo, tendo sido controlada pelo aparelho vulcânico do Cabeço de Bárbara Gomes e pela escoada basáltica. A segunda bacia, de menor dimensão, desenvolveu-se desde as Marinhas até ao Campo de Baixo e foi controlada pelos cabeços das Canelinhas e Carvalho e pelos picos do Espigão e de Ana Ferreira. Possivelmente houve uma época em que as 2 bacias estiveram ligadas por um vale submarino que se estendeu para o interior da ilha. Ao admitirmos esta hipótese, temos que considerar que o cenário que antecedeu a ilha atual era de 3 pequenas ilhas. A ilha formada pelo relevo oriental a partir do Pico do Castelo e das Lombas, a ilha formada pelo relevo central a partir do Cabeço de Bárbara Gomes, Pontinhas e Cabeço das Eiras, e a terceira ilha, formada pelo relevo ocidental a partir dos picos de Ana Ferreira e do Espigão. A presença de conchas de bivalves e gastrópodes e de foraminíferos na formação argilosa parece apoiar a hipótese da sua gênese ter ocorrido num fundo marinho pouco profundo. Atendendo ao princípio da sobreposição, a formação argilosa ocorreu num período anterior ao da deposição das areias, durante o qual o nível relativo do mar seria mais elevado que o atual. A erosão dos antigos recifes, fixados sobre a plataforma, terá originado grandes quantidades de areias bioclásticas resultantes da desagregação das conchas. Os materiais acumulados no fundo da plataforma, atuados por correntes marítimas, fragmentaram-se e depositaram-se em locais preferenciais. Finalmente, o vento, principalmente soprando do quadrante norte, constituiu o meio de transporte dos sedimentos que cobriram a paleossuperfície e uniram as 3 ilhas numa só, como conhecemos atualmente. Os aspectos morfológicos da Ilha do Porto Santo são a expressão, por um lado, das condicionantes climáticas e, por outro, da estrutura dos aparelhos vulcânicos que lhes deram origem e da idade das formações geológicas. Morfologicamente, a Ilha do Porto Santo apresenta 2 zonas de relevo acidentado, separadas por uma plataforma deprimida. No domínio oriental, que ocupa cerca de 42% da superfície da ilha, desenvolve-se o relevo mais imponente e acidentado, onde as cotas sobem aos 517 metros no Pico do Facho. O domínio central ocupa cerca de 38% da superfície da ilha. Este encontra-se declinado para sul, passando de altitudes de 116 a 78 metros a norte para 8 a 10 metros a sul, junto ao cordão dunar da praia. O domínio ocidental
ocupa os restantes 20% da superfície da ilha, com as cotas a subirem a 283 metros no pico de Ana Ferreira. A observação das cartas altimétricas e batimétricas da ilha permite concluir que a altitude máxima dos três sectores decresce de norte para sul. Os pontos de cota mais elevada parecem corresponder a antigas crateras. Entre a ponta da Calheta e o sítio do Penedo, o terreno apresenta um relevo suave, com cotas que na sua maioria não ultrapassam os 150 metros, decrescendo suavemente a partir da costa norte até à costa sul, formando a praia com cerca de 9 km de comprimento que determina a Baía do Porto Santo. Paralelo à praia, desenvolve-se um cordão irregular de formações dunares. A norte deste, situam-se terrenos planos formados por numerosos leques aluvionares de pequenas linhas de água que provêm das encostas circundantes, que na sua maioria não atingem a linha da costa. O litoral é muito recortado e alcantilhado a norte e a leste da ilha, por oposição ao sector sul, que apresenta uma cota mais baixa. O conjunto das Ilhas Selvagens encontra-se a uma distância de 290 km para sul-sudeste da Ilha da Madeira e a 165 km da Ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias. Foram declaradas Reserva Natural Integral da World Wild Fund for Nature em 1971. As selvagens, com apenas 4 km², são constituídas por dois pequenos grupos de ilhas e ilhéus. O grupo situado a nordeste é formado pela Selvagem Grande e pelos ilhéus do Palheiro da Terra e do Palheiro do Mar. A sudoeste deste grupo, e separado dele por um profundo canal, situa-se o grupo formado pela Selvagem Pequena, o Ilhéu de Fora e outros pequenos ilhéus adjacentes. As referidas ilhas estão rodeadas por baixios, alguns só visíveis na baixa-mar, o que constitui um grande perigo para a navegação. As selvagens correspondem à combinação de edifícios vulcânicos que, unidos pela base, se desenvolvem desde os 4.000 metros e se individualizam a partir dos 1.000 metros de profundidade na rampa que sobe da planície abissal para a plataforma das Canárias. O relevo submarino encontra-se alinhado segundo a direção nordeste-sudoeste, marcado pela batimétrica dos 1.000 metros, acima da qual a Selvagem Grande cresce como um cone isolado e arredondado no extremo nordeste. Outro dado curioso é o facto da Selvagem Grande estar parcialmente envolvida por uma plataforma na batimétrica dos 100 metros. No outro extremo, isto é, no extremo sudoeste, temos outro cone isolado e arredondado, da qual a Selvagem Pequena e os ilhéus vizinhos marcam o topo do cone. As batimétricas entre os 20 e os 500 metros desenham uma reentrância acentuada a nordeste, que se admite corresponder aos restos de uma cratera vulcânica submarina, cujos bordos, pouco imersos, correspondem à presença dos diversos ilhéus. A Selvagem Grande é aquela que apresenta maior superfície, com cerca de 2,46 km² e arribas abruptas. No seu planalto sobressaem 3 elevações: o Pico da Atalaia, com 163 metros, seguindo-se o Pico dos Tornozelos, com 136 metros, e, finalmente, o Cabeço do Inferno, com 107 metros.
Estes relevos correspondem ao que resta dos antigos cones vulcânicos, pertencentes ao denominado Complexo Vulcânico Superior. A sua formação ocorreu há 3,4 milhões de anos, a partir dos referidos centros emissores que derramaram lava basáltica fluida e formaram a zona planáltica. A selvagem pequena apresenta-se alongada na direção este-oeste e apresenta na baixa-mar uma área de 0,65 km². No topo da plataforma sobressai o Pico do Veado, com 49 metros de altitude. A restante área é plana e baixa, com altitude média de 10 metros e encontra-se coberta por areias carbonatadas biogénicas idênticas às areias que existem na ilha do Porto Santo. O Ilhéu de Fora, a oeste da selvagem pequena, tem o seu ponto mais elevado à cota dos 18 metros, sendo a porção territorial portuguesa localizada mais a sul. Hoje abordamos a construção dos edifícios vulcânicos insulares do arquipélago da Madeira. Se o destino final das ilhas é a erosão total e o seu desaparecimento, podemos antever que a Madeira e as desertas são aquelas que terão maior longevidade. Isto porque o Porto Santo e as selvagens encontram-se num processo de erosão muito mais avançado e com topografia mais arrasada. No próximo programa, vamos percorrer o território e observar as principais formas da paisagem vulcânica. Não perca!